Olá, sou o professor JR e nós estamos aqui para mais uma aula de física. Dessa vez nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria e as mudanças de fase. Muita gente confunde e mistura o conceito de fase com estado. Então aqui nós vamos falar de mudança de fase. Estado físico da matéria, eu posso ter água na fase líquida, mas no estado de baixa temperatura ou no estado de alta temperatura, de alta agitação molecular. Então o estado está apontando para a condição de vibração molecular ou de comportamento molecular das substâncias, dos corpos. Então aqui nós vamos falar de mudanças de fase. É um conteúdo muito simples, me acompanhe. Nós trataremos hoje sobre as fases da matéria, sobre as mudanças de fase, as curvas de aquecimento e de resfriamento. Curva de resfriamento é aquela que nós vamos tratar especificamente para a água. Vamos fazer uma aplicação legal daqui a pouco relacionando a curva de aquecimento e resfriamento para a água. Inicialmente, as fases físicas da matéria, algo que você já conhece ou já ouviu falar em toda a sua história no estudo de ciências. Então, uma substância que está na fase sólida é uma substância que possui um estado de agitação molecular baixo. As moléculas estão pouco vibrando. Forma e volumes fixos. Um cubinho de gelo, que obviamente está no estado sólido, possui uma forma bem definida. E ele não é compressível. A compressibilidade dos objetos, das substâncias sólidas, é quase que nula. Isso não acontece na fase líquida. Na fase líquida, nós temos moléculas mais dispersas que no estado sólido. Aí é onde entra a forma que não é uma forma definida, mas sim uma forma variável. E essa substância que está na fase líquida está num estado, ela pode sofrer compressões ou expansões, muito mais do que os sólidos. A fase gasosa, o estado de agitação molecular é um estado alto. As partículas dispersas e volume variável. Alta compressibilidade. Então nós podemos pegar todo o ar que tem dentro da sala onde você está ou da sala onde eu estou e colocar tudo dentro de um pequeno cilindro. Isso acontece com o desodorante spray. Então ali dentro nós temos ar altamente comprimido. As fases da matéria. Mudanças de fases da matéria. Essas fases podem sofrer mudanças. Nós vamos trazer a matéria da aula anterior de volta. Para que a matéria mude de fase, ela precisa ou de receber calor, para que a sua temperatura se modifique ou aumente ou diminua ao ponto dela passar a mudar de fase. Quando ela mudar de fase, estiver mudando de fase, o calor que ela está recebendo é o calor latente. Quando ela estiver apenas aumentando a sua temperatura em direção à mudança de fase, ela recebeu o calor sensível, lembrou? Então aqui, a fusão é o primeiro tipo de mudança de fase. Consiste na passagem da fase sólida para a fase líquida. A figura mostra o gelo derretendo. Então, nesse momento em que o gelo está virando água, em condições normais de temperatura e pressão, o gelo vira água a 0 graus Celsius. Então, aqui nós temos a mudança de fase chamada fusão. A vaporização já é a mudança do estado líquido para o estado de vapor. Só que a vaporização, coloque isso aqui, a vaporização ela pode ser dividida em 3 partes. A evaporação, a ebulição e a calefação. Evaporação e ebulição é muito conhecido no seu dia a dia. A evaporação é uma mudança de fase do estado líquido
para o estado gasoso de vapor, natural, lenta. Ali estão algumas toalhas penduradas no varal. Quando as mães colocam a roupa para secar no varal, essa mudança do estado líquido para o estado de vapor natural é chamado de evaporação. A ebulição já é uma mudança mais rápida, mais acelerada. E a calefação é uma mudança de fase muito brusca, muito rápida. Como isso acontece? Eu nunca vi, JR. Eu te dou um exemplo. Quando você pega uma gotinha de óleo e joga na frigideira muito quente, essa gotinha de óleo faz aquele barulho e sobe aquele vaporzinho, ou se você quiser fazer a mesma coisa com uma gota de água, aquele barulho que faz, aquela mudança rápida de fase é chamada de calefação. Então isso aqui é a diferença só na rapidez que essa mudança acontece. A outra é a liquefação. Liquefação seria o contrário, a passagem do estado da fase gasosa para a fase líquida. Olha aí, nós temos aqui um copo, acho que dá para você ver que esse copo está suado. Então aqui nós temos o vapor de água voltando a estar no estado líquido. Então o vapor d'água se condensando, virando líquido novamente. Solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Você pega uma forminha dessa de gelo, leva para a geladeira, porque a geladeira é aquele equipamento que vai fazer o favor de retirar calor da água que você coloca dentro dessa forminha. Ao retirar calor gradativamente, a temperatura, você já aprendeu isso, a temperatura do gelo, da água que estava na forminha começa a descer até chegar ao ponto de solidificação. A partir daí, começa a virar gelo. Então, essa mudança de fase é chamada de solidificação. Seria o fluxo contrário da fusão. A fusão é do estado sólido para o estado líquido. A solidificação é do estado líquido para o estado sólido. Simples, não é? A sublimação é interessante porque aqui a substância passa diretamente do estado sólido para o estado de vapor. E vice-versa, do estado de vapor direto para o estado sólido. Essa figura talvez você não esteja reconhecendo o que são essas bolinhas brancas, mas isso é a naftalina. A naftalina, enquanto ela é colocada lá dentro do guarda-roupa para espantar as baratas e o cheiro de mofo, você não percebe que quando ela desaparece, ela se pulveriza com o passar do tempo, você não percebe que fica líquido ali. Ela passa direto do estado sólido para o estado de vapor. Ela simplesmente entra em ebulição direto. O nome dessa passagem é sublimação. Eu coloquei um esquema para que você entenda melhor essas três mudanças de fase tudo junto. Então aqui nós temos as fases da matéria e as mudanças de fase com seus respectivos nomes. Então memorize bem isso daqui, essa nomenclatura, para que você possa entender bem e manipular bem esses conceitos. Aqui eu coloquei uma curva muito importante para você matar os exercícios de física. Uma das maneiras que a física encontrou para relacionar as mudanças de fase com as fases da matéria foi as curvas de aquecimento. Aqui eu coloquei uma substância que inicialmente está no estado sólido, depois ela passa pelo estado de fusão, depois passa pela mudança de fase chamada fusão, depois passa para a fase líquida e depois passa pela mudança de fase ebulição e depois da ebulição você já sabe que ela passa para o estado de vapor daquelas três formas que nós falamos. Olha só, aqui tem uma curiosidade, não sei se você percebeu, mas quando a substância está mudando de fase, observe que a sua temperatura, que eu chamei aqui de θ, ela está constante.
Então, no início da fusão até o final da fusão, a temperatura não muda. A temperatura não muda. Lembra Q igual a M vezes L, a equação do calor latente. Q igual a M vezes L, Q melado. Da mesma forma na ebulição, também. Mudança de fase, nós não temos mudança de temperatura. Agora, quando o corpo está aumentando a sua temperatura, a gente usa a equação do calor sensível. Que macete! Que macete! Então, quando aparecer uma curva de aquecimento dessa para você, e aparecer essas temperaturas aqui, desses patamares aqui, são as temperaturas de fusão da substância e a temperatura de ebulição da substância. Pegou bem? Não se esqueça. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Aí eu deixo uma pergunta para você. E para a água, que é aquela substância que está tão presente no nosso dia a dia? Extremamente útil, símbolo de vida. Como seria a curva de aquecimento para a água? Mas simples. Eu vou mostrar para você no quadro como vai ser a curva de aquecimento para a água, mas eu vou pegar uma quantidade de gelo de menos 20 graus Celsius, por exemplo, e vou te mostrar agora ali no quadro. Me acompanhe. Observe comigo aqui agora. A curva de aquecimento para a água. Para a água. Ah, então aqui é a curva de aquecimento da água. Então, se eu pegar uma quantidade de gelo a menos 20 graus Celsius, eu peguei aquele cubinho de gelo e eu consegui medir a temperatura da geladeira e ela está a menos 20 graus Celsius. Então, menos 20 graus Celsius, uma situação hipotética, estou supondo, menos 20. Olha só, aqui nós temos as temperaturas em graus Celsius. E aqui eu vou colocar a quantidade de calor em caloria. A menos 20 graus Celsius. Então, se esse cubinho de gelo aqui receber calor, então esse aqui é o nosso cubinho de gelo, ele receber calor, o que vai acontecer com a temperatura dele? Vou mostrar para vocês a curva de aquecimento para a água, aplicando agora o que nós vimos no vídeo para a água. Então a água a menos 20 graus Celsius, menos 20 graus Celsius. Para essa água chegar ao estado de começar a derreter, no estado de fusão, no processo de fusão, eu preciso de fornecer calor. Então quando a água começar a receber calor, a sua temperatura vai aumentar. E quando chegar a 0 graus Celsius, você aprendeu que a 0 graus Celsius é o momento em que a água está mudando de fase. A fusão da água acontece a 0 graus Celsius em condições normais de pressão e temperatura. Ué, então quando está mudando de fase, a temperatura não muda. Agora, se eu continuar fornecendo calor, essa temperatura da água vai continuar aumentando à medida que o meu calor aumenta. Agora, se eu continuar fornecendo mais calor, essa água vai chegar ao momento de mudar de fase. Essa substância, a água, vai mudar de fase de novo, agora a 100 graus Celsius. E se eu continuar fornecendo calor e já passou o processo de ebulição, de vaporização, aí esse estado de vapor vai aparecer e a água vai aumentar a sua temperatura aos limites que a gente às vezes não conhece. Então aqui nós temos o gelo, o estado de gelo, aqui está nosso processo de fusão, aqui estamos no estado de água, depois nós estamos no estado de vapor e aqui nós estamos no processo de ebulição. Simples, passando e trazendo para a configuração da água. Essa é a curva de aquecimento para a água em condições normais de pressão e temperatura. Vamos voltar para o vídeo.
Trouxe alguns exercícios para vocês aqui. Para nós encerrarmos a nossa aula, temos aqui: marque a alternativa que corresponde ao nome que representa a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso. Essa é baba para você. É o estado chamado, a mudança de fase chamada sublimação. Naftalina passa direto do estado de sólido para o estado de vapor. Outro exercício. Sendo o estado de vaporização de 3 formas, marque a alternativa que corresponde às 3 passagens. A vaporização pode acontecer de 3 formas. Quais são? Está aqui embaixo para você. Evaporação, ebulição e calefação. Alternativa, letra E. Simples, não é? Ok, vamos ficar por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.